Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Até aqui, até o versículo 3, que Deus esteja nos abençoando e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 até o versículo 13, é a continuação, o prosseguimento das palavras de conforto, de consolação que Paulo ele transmite à igreja, no caso específico, a igreja lá na cidade de Tessalônica. Ele começa a tratar desse assunto, desse tema da consolação, desde o capítulo 4, versículo 13, que foi o texto que a gente viu em parte na semana passada, e ele vai continuar a falar desse tema da consolação até o capítulo 5, versículo 11. De certa forma, é a parte final, vamos assim dizer, da sua carta aos irmãos lá na igreja, ou aos irmãos da igreja de Tessalônica. Então, repetindo, do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, Paulo ele vai tratar de forma geral desse tema. Que tema? O tema da consolação, consolação divina, estando relacionada às últimas coisas, os últimos acontecimentos desse mundo, dessa presente existência. Então, na semana passada, nós estivemos considerando, no seu sentido específico, capítulo 4, versículos 13 até o versículo número 18, que fala de quê? De forma específica, fala acerca da ressurreição. Assim, tendo em vista, conforme nós estamos a falar, a consolação de alguns crentes sobre aquilo que aguarda os salvos no futuro, Paulo ele quer esclarecer aos irmãos de Tessalônica acerca desse fato. E o que é que ele faz? Entre os versículos 13 até o versículo 18, ele mostra que na consumação de todas as coisas, nós, os salvos, teremos os nossos corpos transformados, e aquelas pessoas que porventura tiverem morrido em Cristo Jesus, pessoas que morreram crendo no Salvador, elas passarão pelo processo da ressurreição. Então, do verso 13 até o versículo de número 18, Paulo ele trata acerca desse assunto, conforme nós estamos falando, visando a consolação daqueles irmãos, haja vista existirem algumas dúvidas da parte daqueles irmãos em relação justamente àquilo que nos aguarda enquanto crentes em Cristo Jesus nos últimos tempos, nos últimos dias. Então, aqui nesse texto da sequência, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, Paulo ele vai falar, ou continuará a falar acerca do futuro, acerca daquilo que nos aguarda, acerca daquilo que nos espera. E no seu sentido específico, do versículo 1 até o versículo 3, ele falará acerca do dia do Senhor. Acerca do dia do Senhor. E quando nós falamos dia do Senhor, nós não estamos nos referindo ao domingo, que é o dia do Senhor, conforme a gente fala, o dia de descanso, o dia separado, o dia santificado por Deus, para que a gente cesse das nossas obras cotidianas e nos devotemos cada vez mais e principalmente ao Senhor. Não, esse dia do Senhor, ao qual Paulo faz menção, aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3, ele diz respeito àquele instante da história da humanidade, aquele instante da história do mundo em que Cristo ele trará recompensa para aquelas pessoas salvas, em que Cristo virá para trazer juízo para os ímpios. Então, de certa forma, Paulo aqui ele está tratando da consumação geral de todas as coisas, quando Cristo, repito, virá trazendo salvação
para os remidos, no seu sentido da sua consumação, e juízo para os ímpios, juízo para os perdidos. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que esse tema, o dia do Senhor, dentro desse aspecto, dentro dessa perspectiva de consumação de todas as coisas, é algo que a gente vê sendo ensinado por toda a palavra de Deus, por todas as escrituras sagradas. Sem desmarcar esse texto que a gente leu, que a gente vai trabalhar no seu sentido mais específico na noite de hoje, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu queria que a gente voltasse um pouco às nossas Bíblias e fôssemos para o último livro lá do Antigo Testamento, ou seja, o livro de Malaquias. E a gente vai ver que Malaquias, centenas de anos antes de Jesus Cristo, aproximadamente 400 anos antes de Jesus Cristo, ele já falava desse evento. Que evento? O dia do Senhor, que, repito, não é o dia de descanso, mas é aquele dia especial na história da humanidade, em que Cristo virá trazendo consumação de salvação para os salvos, trazendo juízo para os ímpios. Esse evento também é chamado de dia do Senhor. Então voltem aí, Malaquias capítulo 4, finalzinho do livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha só como esse assunto, ele não é um assunto novo. No Antigo Testamento a gente vê as últimas palavras apontando justamente para ele. Eu estou fazendo menção aqui ao profeta Malaquias, mas eu podia citar outros profetas também. Olhem só, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Todos abriram? Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, veja, dia do Senhor. Quem era esse profeta Elias que Deus iria enviar? E que a gente vê a sua presença no Novo Testamento. Quem era esse profeta Elias aqui? João Batista. Ele veio como precursor de Jesus Cristo. Então, nesse período específico da história da salvação, Deus enviaria João Batista aqui no espírito de Elias, que antecederia esse evento. Que evento? O dia do Senhor. E veja que 2000 anos já passaram. E esse dia do Senhor ainda não chegou. Mas esse dia do Senhor, ele vai chegar. Eu não sei se vai demorar mais 2000 anos. Ao que a gente consegue perceber por tudo que acontece na história da humanidade, a gente chega à conclusão que é um dia que está se aproximando cada vez mais. Talvez esteja muito mais perto do que a gente imagine, Então veja que no Antigo Testamento, esse evento, o dia do Senhor, já havia sido falado pelos profetas, aqui no caso específico, o profeta Malaquias. Contudo, esse evento, o dia do Senhor, ele não é restrito às palavras proféticas, não, muito pelo contrário. Quando a gente vai para o Novo Testamento e quando a gente vai considerar os escritos apostólicos, sobretudo os escritos do apóstolo Paulo, a gente também vai chegar à mesma conclusão que Paulo também tinha essa perspectiva. Que perspectiva? A vinda desse dia, ou seja, o dia do Senhor. Ele fala acerca dele no trecho que a gente vai considerar, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, mas em Coríntios, na segunda carta, também ele vai falar acerca desse assunto, desse tema. Abram aí, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Ele aqui vai falar sobre o dia do Senhor, um evento futuro para ele, Paulo. Um evento futuro para nós, que estamos no presente instante da história da humanidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Se você for olhar desde o início do parágrafo, que começa no versículo 12, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica junto aos irmãos da igreja em Corinto. Por quê? Havia alguns irmãos que desconsideravam por completo a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E aí ele usa, de certa forma, parte da carta, dessa segunda carta, para comprovar que de fato ele era apóstolo e alguns irmãos ali deveriam respeitá-lo como tal. Então ele está discorrendo sobre esse fato, essa necessidade de consideração mútua, que na verdade Paulo tinha em relação aos irmãos
e alguns irmãos não tinham em relação a ele. E aí ele fala uma coisa interessante dentro desse processo de explicação dessa realidade. Olha só, no versículo 14, veja se Paulo não vai falar desse dia. Aqui ele vai falar dia de Jesus, que corresponde ao dia do Senhor, lá de Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha só, Paulo aqui nos diz: como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois, dirigindo-se ele aos irmãos de Corinto, a nossa glória, quando? No dia de Jesus, nosso Senhor. Então, no futuro, dizia o apóstolo Paulo, os irmãos da igreja de Corinto seria a sua glória, porque seria fruto do seu trabalho, fruto do seu labor, do seu trabalho missionário, do seu labor evangelístico. Então Paulo ele vê o futuro e no dia de Jesus ele vê que aqueles irmãos seriam a sua glória, porque seria o fruto do seu trabalho, do seu ministério, de todo o seu labor, de todo o seu esforço dentro da obra do Senhor. Então esse evento, Dia do Senhor, conforme nós estamos a falar, ele era algo tratado no Antigo Testamento como promessa, ele era algo tratado no Novo Testamento também como promessa, e na carta que Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 até o versículo 3, ele vai falar detalhes acerca desse dia, acerca desse evento, acerca desse momento tão especial da história da humanidade, que ainda não chegou, mas vai chegar. Eu não posso precisar quando, mas eu sei que vai chegar, e a julgar por tudo aquilo que a gente vê, repito, já está muito mais próximo do que nós imaginamos. Então, na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse trecho de Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 3, e a gente vai considerar 3 características, 3 marcas acerca desse dia, do dia do Senhor, da consumação da história da humanidade, quando Cristo ele retribuirá a salvação aos seus eleitos, no sentido da sua consumação, quando Cristo trará o seu juízo àqueles impenitentes, aos ímpios que não se voltaram para a sua palavra. Então, diante disso fica a pergunta, diante disso fica o questionamento: quais são então essas características, quais são então essas marcas desse dia, desse evento tão especial? É o que a gente vai trabalhar na noite de hoje. É por isso que o tema do nosso estudo na noite de hoje é características do dia do Senhor. Características do dia do Senhor. Mateus 11, 13 e 14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João aqui é quem? Não é João apóstolo, não. É João Batista, entendeu? Versículo 14. E se o quereis reconhecer, no caso João Batista, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Está vendo aí? O cumprimento lá de Malaquias 4, 5? Está aqui, entendeu? Está aqui. Então não tem um outro Elias. Só tem um Elias. Ok? Certo? Beleza? Podemos seguir agora? Ou ficou ainda alguma outra dúvida? Não? Então vamos lá. Quais são as características do dia do Senhor? A gente vê aqui nesse texto de Tessalonicenses 5, de 1 a 3, 1, 2, 3 características. Vamos considerar cada uma delas. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, o dia do Senhor é um dia desconhecido. Grave isso. O dia do Senhor é um dia desconhecido. Veja aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e também o versículo número 2. Pegando essa primeira característica. Que característica? O dia do Senhor é um dia desconhecido. E eu vou desdobrar isso de maneira mais detalhada daqui para frente. Olha só o que Paulo fala. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Paulo ele chega e diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Verso 2: pois vós mesmos
já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então veja aqui que Paulo afirma que o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, como você quiser falar, se dará em um tempo desconhecido, como desconhecida é a investida de um ladrão em relação à sua vítima. Não é isso que o ladrão faz? Ele não usa aquilo que a gente chama de elemento surpresa para poder roubar alguém, para poder arrombar alguma casa. Ele não vai dizer. Ele não vai dizer que dia vai. Ele não vai dizer que hora ele vai. Ele esconde isso, porque de certa forma, entre aspas, é a vantagem que ele tem para que ele venha a ser bem-sucedido na sua empreitada maligna. Então veja, Paulo ele mostra que, por semelhante modo, é o dia do Senhor. Em que sentido? É um evento desconhecido. A gente não sabe com precisão qual vai ser o dia que Cristo virá. A gente não sabe com precisão qual será o dia que Cristo virá para trazer a consumação da salvação para os seus eleitos e a condenação para os ímpios. Não existe isso na Bíblia, não tem como você detalhar, não tem como você marcar data, não tem como você colocar na agenda. Ninguém, humanamente falando, sabe quando isso vai se dar, quando isso vai acontecer. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque ao longo da história, a gente percebe que muitas pessoas tentaram marcar o dia da vinda de Jesus Cristo. O adventismo, por exemplo, o adventismo de sétimo dia, lá vai eu falando, né? Mas a gente tem que falar. De certa forma, ele é fruto de uma decepção relacionada à vinda de Jesus Cristo. Se marcou, chegou o dia, chegou o horário, nada aconteceu. Alguns se decepcionaram, voltaram para a sua igreja, outros não, e a partir de Ellen White fizeram ali a igreja adventista do sétimo dia, ou continuaram com o trabalho. Se você for pegar os testemunhos de Jeová, da mesma forma, marcaram a vinda de Jesus Cristo para o início do século XX, e aí estamos já no século XXI e nada aconteceu. Então, se você for olhar a história da Igreja de Cristo, foram muitos que surgiram tentando marcar dia. Cristo vai vir em tal data, Cristo vai vir em tal ocasião, Cristo vai vir em tal dia. E quanto mais essas previsões são feitas, mais elas são frustradas, porque o ensino da palavra de Deus é que o dia de Cristo, ele é um dia desconhecido. O próprio Jesus Cristo falou acerca disso. Vamos ver? Abram aí, por favor. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Não se enganem não, meus irmãos. Se você vê alguém tentando marcar data para Jesus Cristo, para a volta de Jesus Cristo, corra, é heresia, entendeu? Não se empolgue não se engane não, porque isso vai de encontro àquilo que a gente conta na palavra do Senhor, entendeu? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Isso aqui, Mateus 24, versículo 36. 24, 36. Certo? Pegou aí? Mateus 24, 36. Pronto, beleza. Muito bem. Olha só o que Jesus Cristo fala. Palavra de Jesus, meus irmãos. Ele está falando da consumação de todas as coisas. Ele está falando sobre o seu dia. E olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz. Mas a respeito daquele dia, e não só dia e hora, veja, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o... Está vendo aí, meus irmãos? Desconhecido. Avance um pouco. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Lá em Mateus 24, Cristo fala essas palavras que nós acabamos de ler. Desculpa. Em Mateus 24, Cristo fala essas palavras que nós acabamos de ler
antes da sua morte. Aqui em Atos, capítulo 1, versículo 7, ele vai falar essas palavras depois da sua morte e antes da sua ascensão, da sua subida aos céus, da sua entronização à direita de Deus. Eu estou fazendo essa localização temporal para você poder entender uma coisa interessante que já eu vou explicar, certo? Então veja, ele disse lá em Mateus 24 que ninguém sabe, nem homem, nem anjo, nem o filho, somente o Pai, antes dele morrer, antes dele dar a sua vida em favor dos nossos pecados. Ele morre, ressuscita, mas ainda ele não ascende aos céus, ele não é entronizado à direita de Deus. E ele vai falar uma coisa interessante que vai nessa mesma linha de que esse dia de Cristo é desconhecido. Nesse contexto ele fala, e já eu vou explicar por que eu estou dizendo essas coisas. Então veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Eu vou pegar do versículo 6, fica melhor, certo? 6 e 7, viu? Fica melhor de você entender. Cristo está conversando aqui com os discípulos, ele havia ressuscitado, ele não havia ascendido aos céus. Olha só o que os discípulos perguntam para ele. Veja, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus. Perguntaram o quê? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Foi a indagação feita pelos discípulos. E olha só a resposta que foi dada por Jesus Cristo, versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o quê? Tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, é um dia desconhecido. Aí você pergunta, Cristo hoje, nesse atual instante da nossa história, ele ressuscitou? Ele ascendeu aos céus? Ele foi entronizado à direita de Deus? Ele está lá intercedendo por nós. Ele sabe hoje? Eu acredito que hoje ele sabe. Ele não sabia, vamos assim dizer, haja vista a missão que ele estava cumprindo aqui na terra de ser o nosso Redentor. Foi aquilo que a gente estudou em domingos passados, é aquela questão da natureza humana e divina de Jesus Cristo. Então, dentro da natureza humana, havia fatos que ele não conhecia. E ele estava sujeito à vontade do Pai, ele estava consumando a salvação. Mas hoje, eu acredito que ele saiba, hoje, na atual condição em que ele está à direita do Pai, está no estado de glória, ele sabe o dia que ele vai voltar. Aqui, nós não sabemos. Então, não adianta, meus irmãos, não adianta, minhas irmãs, marcar data, cravar data para a volta de Jesus Cristo. O que é que a Bíblia fala em relação ao retorno? O que é que a Bíblia fala em relação a esse dia de Jesus Cristo? Não de datas, nem de horas, mas a Bíblia fala de acontecimentos, presta atenção, que vão se dar quando estiver próxima a vinda de Jesus Cristo, o seu dia. Percebe a diferença entre você marcar data, entre você marcar horários e você mostrar acontecimentos gerais que vão apontar para a proximidade desse evento? Vocês conseguem perceber a distinção, a diferença dessas duas coisas? Então, até onde a Bíblia vai? Mostrando os acontecimentos. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, a gente já vai ver isso. Vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, atentem. A vinda de Jesus Cristo, a sua volta, seu dia está próximo. Vamos ver alguns desses eventos? Vamos lá? Abram aí, por favor. Mateus 24. Vamos mais uma vez para Mateus. Eu estou tendo cuidado aqui só com a hora, mas eu vou ser mais sintético aqui para frente. Mateus 24. A partir do versículo 5. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 5. Olha aqui, quais são as pistas, os indícios, os acontecimentos que você deve atentar. Se essas coisas estiverem acontecendo, então Cristo está bem próximo, bem próximo. Não tem como você dizer qual é a data e nem o horário que ele vai voltar, mas essas coisas são indicações que ele está próximo de voltar. Então, fique atento, fique ligado,
como a gente diz na linguagem popular, ok? A partir do versículo 5, Mateus 24, a partir do versículo 5, olha só, juntas, o que diz aqui a palavra. Cristo disse: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente, veja, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas preste atenção, mas ainda não é o fim. Você pode perguntar, mas sempre houve guerra na história da humanidade, sempre. Se você for olhar o Antigo Testamento, é assim. Mas aí você vai analisar, né? Nos últimos 100 anos, 120 anos, a gente já teve 2 guerras de aspecto global. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve a tensão daquilo que a gente chama, em termos de geopolítica, da Guerra Fria, conflito Estados Unidos e Rússia. Hoje eles se juntam, né? Mas não era bem assim antigamente, para a gente poder entender o curso da história. Então, dentro de uma ameaça do mundo se destruir, porque talvez vocês não saibam, mas quando você vai juntar o armamento nuclear das potências que detêm essa tecnologia, existe uma capacidade de destruição 3 vezes mais do que o planeta Terra. Então existe bomba atômica suficiente para destruir o planeta Terra 3 vezes. 3 vezes. Então, é não abrir e fechar de olho. Basta um botão ser apertado por uma grande potência dessa nuclear. O negócio se destrói rapidamente. Então, as guerras sempre existiram? Sim. Mas o que é que você percebe? Elas vão sendo intensificadas cada vez mais. E a gente percebe vários focos de guerra no mundo atual. E talvez uma ameaça de uma nova guerra em termos globais. As coisas vão acontecendo. As coisas vão vendo. Então, não adianta as pessoas chegarem e dizer, eu vou trazer paz para o mundo. É mentira. É mentira. Ninguém tem essa capacidade. Isso é um discurso populista, muitas vezes, que alguns líderes usam só para enganar as pessoas. E quanto mais eles fazem isso, mais eu vejo que Cristo está perto, porque mais conflito vai haver, mais guerra vai existir. Então, tudo isso são palavras apenas para enganar as pessoas ou dar falsas promessas. Ninguém traz paz ao mundo. Ninguém traz paz ao mundo, porque a Bíblia diz que as guerras elas vão se intensificar, mas ainda não é o fim. Então como é que vai existir uma paz? Não, meus irmãos, isso é um contrassenso. Isso serve para os outros, não para nós, que conhecemos a palavra do Senhor. Então, segue o texto, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja, porém, tudo isto é o princípio das dores. Ainda não é o fim, mas é se encaminhando para o fim. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso está acontecendo em termos globais? Não. Está acontecendo em termos localizados. Então, ainda não chegou. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui a gente já vê que tem estoque de falsos profetas, não é pouco não. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, uma frieza espiritual em termos de cristianismo mundial. A gente está chegando lá, mas ainda não é o fim. E aí complementa Cristo, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que você olhe os sinais. Essa tendência, né, de marcar datas, ela esteve muito presente na virada do milênio, ano 99 para 2000. Quem se converteu depois desse período não sentiu muito, mas quem se converteu antes desse período era o que mais falava. Quando 2000 chegar, Cristo vai voltar. Então tinha toda essa expectativa, muitos marcaram datas. Virou 2000, a gente já está em 2025 e até agora não aconteceu. Então, é aquela questão, meus irmãos. Olhe para os acontecimentos, não foque em datas. Olhe o que está acontecendo no mundo, não foque em datas. Porque se você focar, você vai se enganar. Ok? Então, o que é que a gente deve fazer? Confiar.
O que é que a gente deve fazer? Descansar nas promessas que Cristo ele nos deu. Que promessa? Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, sem atentar ou sem tentar marcar datas específicas. Então cabe a nós o quê? Confiar, descansar, e eu não sei o dia. Eu sei os acontecimentos que vão se dar quando estiver próximo o dia, mas eu sei que o dia virá, e é nisso que a gente deve firmar a nossa confiança, ok? Então, se você vê alguém marcando data, se você vê alguém falando, vai acontecer em tal dia, em tal circunstância, desconsidere. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso, ok? Então, em primeiro lugar, o dia do Senhor é um dia desconhecido. O dia do Senhor é um dia desconhecido. Em segundo lugar, o dia do Senhor será surpreendente. O dia do Senhor será surpreendente. Voltem aí, por favor. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. O dia do Senhor será surpreendente. Paulo assim nos fala, verso 2: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mais ou menos a gente complementa aquilo que a gente falou agora há pouco. Por quê? Porque aqui Paulo mostra que o dia de Cristo ele ocorrerá de uma forma surpreendente, causando surpresa, de forma inesperada, de forma que as pessoas não estão aguardando. E é interessante porque quando você lê aqui esse versículo 2, isso vai acontecer por pelo menos dois motivos, por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, por causa da figura que Paulo usa. Qual é a figura que Paulo usa? Paulo usa a figura do ladrão. Não é que Cristo seja ladrão, não, jamais. Mas é que ele virá como um ladrão, de forma surpreendente. E é interessante porque não só Paulo fala dessa forma. Sem desmarcar esse texto aqui, por favor, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pedro também usa essa mesma expressão, ou usa essa mesma ilustração, para poder descrever o retorno glorioso de Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 10. Não, 2 Pedro 3, versículo 10. 2 Pedro 3, versículo 10. Então um ladrão não é assim? Ele não vem de maneira surpreendente? Sem você esperar, ele chega e lhe usurpa, lhe rouba, invade sua casa. Versículo 10, 2 Pedro 3, 10. Todos abriram? Olha só o que diz a palavra. Virá, entretanto, veja, como ladrão, o quê? O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Será um evento com mudanças completas nessa ordem que a gente tem atual, na ordem criada. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada. E como é que isso vai acontecer? Cristo vai vir como ladrão, de surpresa, pegando muitas pessoas de surpresa. Em segundo lugar, né, porque Paulo mostra essa questão do dia do Senhor ser algo surpreendente. Em primeiro lugar, porque ele usa a figura do ladrão, a gente já trabalhou. Em segundo lugar, por causa do falso senso de segurança. O que é isso? As pessoas estarão tranquilas, vivendo as suas vidas normais, como se nada de extraordinário fosse acontecer. E aí, em meio a essa situação, entre aspas, calma, o que é que vai acontecer? Cristo vem. Olha só o que Paulo diz: pois vós mesmos estáis inteirados com pressão de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Versículo 3. Quando andares dizendo paz e segurança, por isso corra de líderes que prometem paz, mentirosos.
mentirosos. Eles não podem fazer isso, a não ser que a Bíblia esteja errada. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, o que é que vai acontecer? Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Entendeu? Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Não espere paz. Não espere paz. Ele vai de mal a pior. Ele vai ser complicado cada vez mais. Guerras, conflitos, desordem, pecado, iniquidade, tudo. Não espere nada de bom deste mundo. Não espere. É interessante, meus irmãos, porque os julgamentos divinos, eles sempre foram marcados pela surpresa. Os juízos divinos, eles sempre foram marcados pela surpresa. E a gente consegue observar isso na palavra do Senhor. Muitas vezes Deus até levanta pessoas para falar, e as pessoas vão ouvindo e não vão dando bola, vão ouvindo, não vão dando bola, não vão atentando, não vão considerando, de repente Deus chega aí, age. O dilúvio é um exemplo disso. Moisés passou quase 100 anos testemunhando. Na medida que ele estava construindo aquela arca ali, ele estava testemunhando. E o povo, casando-se, dando-se em casamento. E o povo seguindo as suas vidas dentro do curso normal. E aí, de repente, fechou-se a arca. E ninguém mais pôde entrar. Sodoma e Gomorra, da mesma forma. Então, o que é que a gente tem que aprender em relação a isso aí? Quando estivermos nesse senso de normalidade, que tudo estiver bem, que tudo estiver ok, que a gente pense que nada vai acontecer de extraordinário, Cristo vai e vem. Cristo chega. Olha só, Lucas capítulo 17. O que é que Cristo fala aqui nesse texto? Mostrando isso. Não se iludam com ordem mundial que traga paz. Isso é ilusão. A gente tem que viver dentro do mundo real. O mundo real é diferente. É aquilo que a Bíblia diz. Lucas 17. Versículo 26. Versículo 26 em diante, até o versículo 30. Lucas 17, versículo 26 em diante, até o versículo 30. Olha só. Lucas 17, a partir do versículo 26. Olha só. Assim como foi, quando? Nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Continue comemorando o carnaval. É festa. Vamos seguindo. Agora cuidado, que o dia de Cristo vai ser surpreendente. E talvez não haja mais esperança ou chance de salvação para você. O que mais? Versículo 28. O mesmo, essa surpresa, aconteceu quando? Nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que foi que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha só o arremate agora. No versículo 30. Olha só. Assim será quando? No dia em que o Filho do Homem vai ser surpresa, entendeu? Então vão aí escarnecendo da palavra, vão aí escarnecendo do Evangelho, vão brincando com as coisas de Deus, às vezes até os crentes, né? Brincando com as coisas de Deus. Só digo uma coisa, tenha cuidado, viu? Mas muito cuidado mesmo, porque talvez o cavalo parcelado e você não aproveita a sua oportunidade. Quando ele passar, já será tarde demais. Então, o que é que fica de lição aqui? Irmãos, irmãs, a gente deve perseverar.
diante disso que a gente está considerando. A gente deve perseverar aonde? No caminho de Deus, no caminho do Senhor. Mas tem maus exemplos, tem. Mas a iniquidade está espalhada, está solta. Está. Fique. Permaneça. Persevere nos caminhos do Senhor. Não fique olhando naquilo que está à sua volta. Se preocupe com você. Se preocupe com a sua alma. Quando estiver tudo bem com você e com a sua alma, aí você pode se preocupar com os outros para que eles possam seguir no mesmo caminho. Mas se preocupe primeiro consigo. Faça isso e descanse. Esteja pronto. É assim que você se apronta. Então, seja qual for o momento, seja qual for a hora, você estará pronto. Então não brinque com as coisas. Não brinque com as coisas de Deus. A vida é real. E a sua vinda será surpreendente. Então até lá, persevere, mesmo que a maioria não esteja seguindo esse caminho. Você não é a maioria. Você não é todo mundo. Então faça aquilo que a palavra de Deus lhe ordena e pronto. E pronto, entendeu? Se puder auxiliar outros, beleza. Mas se essas pessoas se mantiverem rebeldes, paciência. Mas faça a sua parte e cumpra com a sua responsabilidade, perseverando até o fim. Porque Cristo disse, aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Ok? Então, em segundo lugar, o dia de Cristo, ele é surpreendente. Deu para memorizar? Em primeiro lugar, o dia de Cristo é um dia desconhecido. Em segundo lugar, o dia de Cristo será um dia surpreendente. Em terceiro e último lugar, o dia de Cristo será um dia de juízo. Eita! O dia de Cristo será um dia de juízo. Versículo 3. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Olha só. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo mostra que o dia de Cristo será um dia marcado por destruição, juízo, aplicação da ira divina, da ira de Deus. Então, esse juízo, ele vai ser dispensado, especificamente falando, aquelas pessoas que não se arrependeram com a mensagem do Evangelho. E é interessante, né? Porque Paulo aqui coloca duas características para essa vinda de juízo de Jesus Cristo. E a primeira característica será uma vinda repentina, porque vai surpreender a muitos. A gente já falou sobre isso. Quando as pessoas estiverem lá, paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança, o juiz de Cristo chega e vem. Mas não só, em segundo lugar, a segunda característica, esse juiz de Deus será certo. Tanto é que Paulo usa aqui uma ilustração. E qual é a ilustração que ele usa? As dores de uma parturiente, de uma mulher que está para dar à luz. Uma vez que as dores vêm, o parto vai acontecer, não vai? Não é isso mesmo que acontece, Samuel? Quando aperta a dor, começa devagarzinho, vai aumentando, é certo que o parto vai acontecer. Aquela mulher vai dar à luz. Então, o juiz de Cristo é uma coisa certa, como 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, vai acontecer. Por quê? O juiz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é uma verdade revelada no Evangelho, uma verdade revelada e revelada na palavra de Deus. A maioria das pessoas duvidam desse fato? Eu sei, basta você falar da Bíblia, que você vai se deparar com os escarnecedores, vai chegar e vai dizer, e quem disse que esse livro aqui é verdadeiro, foi escrito por homens, já faz tanto tempo, será que é verdade? Não é isso que a gente escuta? Não é isso que a gente ouve? Então, isso não deve nos surpreender, isso não nos deve alarmar, não, jamais. Agora, Cristo vai vir, independente de qualquer coisa, independente de qualquer pensamento,
independente de qualquer argumentação que as pessoas possam dar. E ele virá para duas coisas. Ele virá para consumar a nossa salvação, ele virá para aplicar o devido juízo aos impenitentes, porque é isso que a gente vê na pessoa de Deus. Ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Foi o que a gente viu aí nesses últimos dias, né, no encontro da consciência cristã. Ele é o grande eu sou, né? A grande questão é que as pessoas veem muito só a bondade, o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Elas são reais, são verdadeiras, mas Deus também é juízo, porque Ele é 3 vezes santo. E quando a sua santidade ela é maculada, então Ele desperta a sua ira para retribuir conforme as obras das pessoas em relação a esse fato. Então a gente não pode esquecer essas duas coisas. Olha só como a Bíblia descreve esse evento. Dia de Cristo trazendo juízo, o dia de Cristo trazendo salvação. Adiante aí um pouco, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos de 7 em diante. Versículo 7 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Pelo menos até o versículo 10. Os irmãos lá de Tessalônica estavam sendo muito oprimidos por causa dos inimigos do Evangelho. Eu falei disso semana passada. Paulo foi obrigado a fugir da cidade, senão ele teria sido morto. E eles ficaram se perguntando, mas e aí? A gente está sendo tribulado por causa da palavra, perseguido por causa da palavra. O que é que vai acontecer conosco? O que é que vai acontecer com aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos fazem mal? Olha só, pegando do versículo 6, só antecipando um verso. Se de fato é justo para com Deus, veja, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribula. Quem faz mal à igreja de Deus, Cristo vai se vingar pessoalmente deles. Quem faz mal ao povo de Deus vai receber a justa retribuição. Versículo 7. E a vós outros, veja, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Cristo vem, e para o povo dele, Cristo traz o quê? Alívio, conforto, consolação. Versículo 8, o outro lado da moeda. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, quem se rebela contra o Evangelho de Jesus Cristo, esses estão perdidos. Versículo 9. Estes sofrerão, veja, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está vendo aí, meus irmãos? E nós, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado entre todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, meus irmãos, é isso que vai acontecer. Juízo para os ímpios, redenção para os salvos. Diante disso, o que é que a gente deve fazer? A gente deve fazer a nossa obrigação, cumprir com a nossa responsabilidade de atalaia. O que é uma atalaia? Era um tipo de vigilante no Antigo Testamento, que ficava na frente da cidade e que tinha a incumbência de avisar toda a população quando chegava um exército inimigo, para que as pessoas ficassem o quê? Atentas e pudessem se proteger. Então o atalaia era o vigia. Ele não podia dormir,
Porque ele tinha que ficar ali de plantão, acordado, se visse qualquer perigo chegando, avisava. É o que nós devemos fazer hoje. Somos atalaias espirituais. A gente avisa, fala, prega. O converter é de Deus. Mas a nossa obrigação é falar. Quem ouvir no sentido de atender, tudo bem. Quem não ouvir no sentido de atender, para nós está tudo bem. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora para ela não. Mas aí pensando em nós, a gente já cumpriu com a nossa obrigação. Mas a gente tem que ter esse ardor. A gente tem que ter esse desejo. A gente tem que ter essa perspectiva em relação aos perdidos de poder levar-lhes à luz do Evangelho. Fazer com sinceridade. Fazer com destemor. Fazer com amor. Fazer de forma que Deus ele venha a ser glorificado. Porque é isso que a palavra de Deus ela requer de nós. Abram aí, gente. Eu estou terminando nosso estudo. Abram aí, por favor. Judas não tem capítulo. Judas é só o versículo. Versículo 22 e 23. Mas esse Judas aqui é o irmão de Jesus. A gente já estudou isso aqui. Judas 22 e 23. Você está seguro? Você está perseverante? Beleza. Tem consciência de que o dia de Cristo vai trazer juízo? Tem. O que é que você faz? Seja um atalaia. Entendeu? Avise. Como? Olha só. Judas 22 e 23. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não. 2:2 e 2:3. 22 e 23. Certo? Olha só. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então a gente tem que ter essa paixão de avisar as pessoas. E é como o Judas fala aqui, como se a gente estivesse arrebatando as pessoas do fogo. Imagina a cena. Alguém se caminhando para um precipício. E ela vai se encaminhando para lá. Qual vai ser a sua postura, meus irmãos? Você vai ficar assim passivo, olhando, só esperando a queda? Não, você vai fazer alguma coisa. Você puxa pelo braço, você grita, você faz o que for para evitar que ela caia. A gente deve fazer assim com os perdidos. Deve ser o nosso vigor evangelístico. Porque muitas vezes a gente se apoia na falsa ideia de que a doutrina da eleição nos isenta da responsabilidade da evangelização. Não, muito pelo contrário. Eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei quem são os salvos. Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Prego. Para todos e para tudo. Na perspectiva que Deus chame os seus, e Ele vai chamar. Agora, Ele vai chamar quando eu fizer a minha parte e cumprir com a minha responsabilidade. Então, nós até recebemos essa acusação, né? Porque nós somos calvinistas. Vocês não gostam de pregar o evangelho? Não, muito pelo contrário. A história dos avivamentos, a história dos grandes trabalhos missionários, eles foram fruto do trabalho de pessoas que criam na doutrina da eleição, porque era ela que estimulava as pessoas à pregação do Evangelho. Ok? Então, nessa noite de hoje, foi que a gente viu 3 características que estão relacionadas ao dia de Jesus Cristo ou ao dia do Senhor. Em primeiro lugar, é um dia desconhecido. Em segundo lugar, vai ser um dia surpreendente. Em terceiro lugar, será um dia que vai trazer juízo, condenação vinda da parte de Deus. Então, o que é que eu, o que é que você, o que é que nós, enquanto salvos, devemos fazer diante disso? Vigiar, orar, nos conservar em santidade e descansar, porque mais cedo ou mais tarde, Cristo virá e Ele vai chamar cada um de nós pelo nome,
para que a gente possa estar para sempre na sua presença. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós somos destinados para a glória eterna. A nossa vida, a nossa casa não é aqui, mas é a casa preparada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conforme Ele falou lá em João 14, que quando Ele fosse e preparasse lugar, Ele viria, voltaria e nos buscaria, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. É isso, meus irmãos, é isso. Desse mundo, não espere nada. Não espere nada de político. Tudo corrupto, tudo. Não tem um que preste. Não tem um que preste. Tudo é farinha do mesmo saco. Tudo é farinha do mesmo saco. Não se iluda com personalidades, sejam elas religiosas ou não, todos pecadores como nós somos. Foca a sua visão em Jesus Cristo. Foca a sua visão na palavra de Jesus Cristo. E persevere, persevere, persevere. Porque já já a gente vai estar na sua presença, gozando da sua comunhão para todo o sempre. Você crê nisso? Viva dessa forma, viva dessa maneira. E que Deus tenha misericórdia de nós e da sua igreja. E que Ele nos desperte para que nós vivamos nesta vida como peregrinos rumo aos céus. Ok? Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.